E aí, galera, terceiro ano, final de ano. E aí, terceiro ano, é isso aí, de novo aqui. Vamos lá agora com a nossa lista, mais uma lista, né? Então vamos lá, então a gente vai começar pela questão 7 aqui, né? A gente está vendo aí a associação dos resistores, né, em série paralela. Então é isso aí, dando prosseguimento na eletrodinâmica. Então vamos lá, né? Então vamos prosseguir aqui. A gente tinha parado, agora é a questão 7, né, da nossa lista. Então vamos lá, 7 até a 18, né, parece, é. Vamos lá então, né, que esse vídeo é comprido, hein, gente, vamos começar. Então vamos lá. Então aqui, ó, o que acontece então? Vamos ver aqui, né? A gente vai ter aqui, ó, questão 7, né? Aí a gente tem aqui a questão 7, ela traz duas associações de resistores, né? E ela pergunta em qual delas, qual é série e qual é paralelo, né? Então é muito simples, pessoal, ó. Série é quando só tem um caminho para a corrente elétrica passar, tá? Isso vai ser série. Então essa aqui é série, né? Ó. Só um caminho a partir daqui onde está a DDP, aqui onde está a diferente potencial, né? Tá? Então aqui a gente tem um gerador de corrente contínua, né? Seria aqui onde é aplicado os terminais, onde é aplicada a DDP, né? Então a partir dos terminais de onde é aplicada a DDP, tá? Se a gente tiver só um caminho para os elétrons passarem, para a corrente elétrica passar, a associação está em série, tá? E se a gente tiver dois caminhos diferentes para passar, a partir do ponto onde está aplicado a DDP, né? Aqui você tem dois caminhos diferentes, ó, tá vendo aqui, ó, que ele vem, né? E depois ele pode vir para um lado ou para o outro. Então aqui tem dois caminhos diferentes, né? Para passar a corrente elétrica. Por isso a gente diz que essa associação está em paralelo, né? Então aqui a gente vai ter aqui a associação em paralelo, né? Quando tem mais de um caminho, dois caminhos ou três caminhos, né? De dois caminhos ou mais para passar a corrente elétrica, aí vai ser paralelo, tá? Aqui é a mesma coisa, você tem dois caminhos, então é paralelo também, né? Ó. Aqui está sendo, nesses dois polos está sendo aplicada a corrente elétrica, tá vendo? Ó? Os dois polos está sendo aplicada a corrente elétrica, não, aplicada a DDP, né? A DDP está sendo aplicada nesses dois polos. E aí você tem dois caminhos diferentes para a corrente elétrica passar. Então é em paralelo também, tá? Então lá na questão eu trazia esse desenho, né? E esse desenho, né? Então esse é paralelo porque tem mais de um caminho para a corrente elétrica passar. E esse é série porque só tem um caminho para a corrente elétrica passar, certo? Então é isso aí, galera. É isso que vai diferenciar se o circuito está em paralelo ou se está em série, né? E agora vamos seguir aqui, ó, com a questão 8, né? A questão 8 ela tem três letras, né? A B e a C. A e a B estão nesse quadro aqui. A C vai estar no próximo quadro, no próximo que a gente vai passar, né? Então, vamos ver aqui então a questão 8. Então, ó, em cada uma das associações, determine a resistência equivalente entre A e B. Então tem dois pontos A e B, né? E tem três associações diferentes, né? Na alternativa A aqui, né? Na alternativa não. Na letra A, né? Na associação da letra A da questão, você pode perceber que ela é uma associação em série, não é isso? Em série. Entre os pontos A e B só tem um caminho para a corrente passar, né? Então entre os pontos A e B, né, que são os pontos em que vai ser aplicada a DDP, né? Entre esses pontos só tem um caminho para a corrente elétrica passar. Então ela é uma associação em série, né? Mas ele não quer saber, não é isso, ele quer saber o que, ó? Em cada associação determine a resistência, ele quer saber qual é a resistência, né? Então, galera, a resistência, quando a associação ela é em série, a resistência ela vai ser dada pela soma das resistências, certo? A resistência equivalente, né? A resistência total da associação a gente chama de resistência equivalente, e ela vai ser dada aqui, então, quando é série, quando a associação em série, ela é dada pela soma das resistências, né? Tem uma resistência de 3 ohm e uma resistência de 7 ohm. Então a resistência equivalente dessas duas é a soma, tá? 3 mais 7, que são 10 ohms, tá?
Você só pode somar aqui, no caso, porque a associação é em série, certo? Se fosse em paralelo, você não podia somar, tá? Vamos ver no próximo caso aqui, quando é em paralelo, como é que faz, né? Então aqui agora na letra B, né? Aí ele traz aí uma outra associação, né? Agora em paralelo, você pode perceber aqui, ó, que do ponto A ao ponto B, né? Que é onde vai ser aplicada a DDP. Entre esses dois pontos, né, galera? Entre esses dois pontos, você tem resistências dispostas em paralelo, né? Então, o que acontece? Então, elas estão em paralelo. Então, você tem uma resistência de 36 ohm, uma de 12 ohm e outra de 1 ohm, né? Quando é assim, quando é em paralelo, para a gente encontrar a resistência equivalente dessas três, tá? Para a gente encontrar a resistência equivalente da associação como um todo, a gente usa essa fórmula aqui, ó. A gente coloca 1 sobre a resistência equivalente, você tem que usar 1 sobre a resistência equivalente, certo? Não use resistência equivalente igual, tá? Resistência equivalente igual, você põe assim, ó, resistência equivalente igual quando a associação é em série. Quando a associação for em paralelo, você sempre coloca 1 sobre a resistência equivalente é igual, certo? Você tem que colocar assim, tá? E aí você coloca 1 sobre a primeira resistência, mais 1 sobre a segunda resistência, mais 1 sobre a terceira resistência. Então é assim que tem que calcular. É dessa maneira que faz, tá? Você não pode colocar resistência equivalente igual a 36 mais 12 mais 1, tá? Não pode. Isso você só soma as resistências. A soma das resistências, ela vai ser resistência equivalente só quando a associação é em série. Quando está em paralelo não pode, tá? Você faz isso aqui, ó. Então aqui você fica 1 sobre resistência equivalente, então vai ser 1 sobre 36. Por que sobre 36? Porque essa primeira resistência é de 36 ohms, então 1 sobre 36. Mais 1 sobre 12, por quê? Porque essa aqui é 12 ohms. Mais 1 sobre 1, por quê? Porque a última resistência é de 1 ohm, certo? Então agora você tem que fazer essa soma, tá? Isso é uma soma de frações, né? Então como você vai fazer essa soma de frações? Você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, né? O mínimo múltiplo comum entre 36, 12 e 1 é o próprio 36, tá? Se tirar o mínimo, você vai ver. Aí você coloca 36, 36, 36, que é o mínimo múltiplo. Aí você vai fazer então 36 dividido por 36 dá 1, vezes 1 dá 1. 36 dividido por 12 dá 3, vezes 1, 3. Aí coloca 3 aqui, né? Aí 36 dividido por 1 dá 36. 36 vezes 1, 36. Então fica 36 sobre 36. Agora que você tem um denominador comum, você vai poder somar os numeradores, né? Então você vai ficar, então, 1 sobre a resistência equivalente igual, essa soma vai dar 40, né? Porque 36 mais 3 mais 1. Então é o mesmo que 36 mais 4, que vai dar 40, né? Então fica 40 sobre 36. Então a gente sabe que 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 40 sobre 36, tá? Mas 40 sobre 36 é 1 sobre a resistência equivalente. Se eu quiser saber a resistência equivalente, eu vou ter que inverter essa fração, né? Se eu inverter desse lado aqui, posso inverter do outro lado também, certo? Tá? Então é aquela história que uma proporção você pode multiplicar cruzado, né? Então, é mais ou menos esse o motivo, né? Então você vai pegar aqui, então se você inverter, ó, então você vai ficar aqui, a resistência equivalente, então vai ser 36 sobre 40, né? Porque você inverte cá, era 1 sobre resistência equivalente, fica resistência equivalente sobre 1, né? Resistência equivalente. Igual, era 40 sobre 36, então fica 36 sobre 40, tá? Se a gente simplificar essa fração por 4, essa fração aqui, simplificar ela por 4, vai ficar 36 por 4 dá 9, 40 por 4 dá 10. Então 9 sobre 10. Então a resistência equivalente é 9 sobre 10. Então essa resistência equivalente é 9 dividido por 10 vai dar então 0,9 ohm, né? Então essa é a resistência equivalente, né, dessa nossa associação em paralelo aqui, tá? Perceba uma coisa, ó, que na associação em paralelo, a resistência equivalente, ela é sempre menor do que as resistências individuais dela própria, né? Você pode ver que as resistências individuais, ó, uma era 36, outra era 12, outra era 1, né? E a resistência equivalente, ela é sempre menor do que qualquer uma delas individualmente, tá vendo? Ela é menor do que a menor delas, né? A resistência equivalente ainda é menor ainda, tá vendo? Percebeu isso? É menor ainda, né? Tá? Então, isso acontece na associação em paralelo, tá? Meu amigo,
na associação em paralelo, o que acontece? Acontece que a resistência equivalente, sozinha, ela vai ser menor do que qualquer uma das resistências componentes dela, tá? Isso acontece então na associação em paralelo, tá? Em série não, na associação em série a resistência equivalente vai ser sempre maior, né, do que qualquer uma delas individualmente, né? A resistência equivalente vai ser maior, tá? E aqui a resistência equivalente vai ser menor, né? Não é para menos, né, gente? Se você imaginar assim, ó, imagina assim, ó, que aqui é um sinaleiro, Se tiver só e tem muitos carros para atravessar, né? Imagina um sinaleiro com muitos carros para atravessar, né? Imagina um sinaleiro vermelho com muitos carros para atravessar, aquela fila de carros enorme, né? Se você pudesse, aliás, assim, quando o sinal abrir, imagina essa fila de carros enorme, né? Quando o sinal abrir, o que vai acontecer? Aquela fila de carro enorme vai demorar para passar pelo sinaleiro quando ele abrir, não é? Mas se você pegasse e dividisse essa fila em 3 partes, dividisse os carros em 3 partes iguais, se tivesse 3 sinaleiros, né? Quando os 3 sinaleiros abrirem, os carros vão conseguir passar mais rápido, né? O total de carros vai conseguir passar pelo sinaleiro mais rápido do que se todos tivessem um só sinaleiro, né? Então é por isso, né, que a resistência é menor, entendeu? Então é por aí. Então, porque você tem mais lugares para passar, né? Certo? Então é por isso que a resistência é menor, né? Porque a resistência é o que? Uma resistência é a passagem de elétrons, né? Então é isso que quer dizer, tá? Então é isso aí, galera. Então aqui a gente viu a questão 8 até a letra B, né? Então vamos prosseguir agora e vamos lá para nosso próximo slide, que a gente vai ver a questão 8, letra C, né? E vamos prosseguir com as nossas outras questões. Então vamos lá, galera, para o próximo slide, questão 8, letra C, vamos lá. Aí, galera, questão 8, letra C, vamos lá então, ó. Agora ele traz aqui pra gente então uma associação híbrida, né? Pode perceber, ó, tem um trecho que você tem 2 caminhos para a corrente elétrica passar, né? Aqui, ó, ela pode vir aqui subir ou descer, né? E aqui volta a ter um caminho só, não é isso? Então ela é híbrida. Ela tem uma parte em paralelo, né? É uma parte em paralelo seguida de uma outra. Uma parte paralela está em série com uma outra parte, né? Então é isso aí, né? Como é que a gente vai fazer então? A gente vai pegar aqui, ó, a gente faz uma parte separada da outra, né? E depois encaixa ela em série com a outra. Então a gente faz assim, ó. A gente faz o cálculo em paralelo, né? Para essa parte aqui, ó. Uma é de 6 ohm, a outra de 6 ohm, né? Então 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Para fazer em paralelo essa parte aqui, não é isso? Então 1 sobre 6 mais 1 sobre 6 vai dar 2 sobre 6, não é isso? Então 1 sobre resistência equivalente é 2 sobre 6. Então se a gente inverter, fica resistência equivalente igual a 6 sobre 2. Mais 6 sobre 2 é quanto? É 3, não é isso? Então 3 ohms. Então 3 ohms é a resistência equivalente dessa parte aqui, ó, né? Dessa parte. Mas essa parte que está em paralelo está em série com outro resistor, né? Então a gente vai usar agora a soma. A gente vai poder então a resistência equivalente dessas duas mais essa, né? Vai ser a resistência equivalente total, né? Então a gente chama essa aqui de resistência equivalente 1, né? A resistência equivalente entre essas duas aqui, ó, a gente chama de resistência equivalente 1. Então a resistência equivalente total vai ser o que? Vai ser a resistência equivalente 1. Aí a gente vai se comportar como se essas duas, a resistência equivalente dessas duas fosse uma só, tá? E ela tá ligada com a outra em série. Então é isso, aí soma as duas, né? Então a gente fica assim, então, que a resistência equivalente total vai ser a resistência equivalente 1 mais a resistência de 2 ohms que está aqui, né? Que está em série com essa resistência equivalente 1, né? Então, a gente somando, então, uma deu 3 e a outra é 2. Então vai dar 3 mais 2, 5. 5 ohms é a resistência equivalente da letra C, tá? Então é isso aí. Então vamos lá então para 9. Questão 9 então agora. Então vamos lá, ó. Questão 9 ela diz assim, então, com relação à associação
de resistores em série indique a alternativa incorreta. Então vamos ver, né? O que está certo e o que está errado. Vamos lá. A resistência equivalente é a da associação. Ele está falando em série, né? Quando é em série. Então a resistência equivalente da associação é sempre maior que a de qualquer um dos resistores componentes. Sim, né? Sim, porque você vai somar, só pode aumentar, né? Porque em série você vai somando, então só vai aumentando. Agora, B, a intensidade da corrente elétrica é igual em todos os resistores? Sim. Por quê? Porque só tem um caminho para a corrente passar, né? Você está falando em série, né? Então sim, está correta. Então, correta e correta. Ele quer a incorreta, né? Então as duas estão corretas. Então, a soma das tensões nos terminais dos resistores componentes é igual à tensão nos terminais da associação? Sim. Então é assim, ó. Quando está em série, né? Você vai ter a tensão total da associação, a tensão que é aplicada nos terminais da associação como um todo. Se você somar a tensão em cada resistor, as tensões de cada resistor vai dar esse total, tá? Então, correta a letra C. A letra D é que é a incorreta, né? Olha o que diz a letra D, né? A letra D, ela diz assim, ó, a tensão é necessariamente a mesma em todos os resistores? Não, ela não é a mesma em todos os resistores, né? Porque ó, aqui está explicando, ó, a tensão é a resistência vezes I, né? U igual a RI, né? Isso decorre da lei de Ohm, né? Então, resistência a tensão é a resistência vezes a corrente, né? E a corrente é igual em todos I, né? A corrente, então essa é a fórmula, né? Que relaciona tensão, resistência e corrente, que é da lei de Ohm, ela vem da lei de Ohm, né? E a corrente é igual em todos os resistores associados, né? Porque aqui nós estamos em série, então a corrente vai ser a mesma em todos. Quando é em série, a corrente é a mesma em todos. É igual em todos os resistores associados. Logo, U, que é a tensão, né? Só será igual em todos eles se suas resistências elétricas também forem. Então, tá? Então, se as resistências elétricas, né, forem as mesmas de todos eles, aí todos eles vão ter a mesma tensão, certo? Porque a tensão de cada um vai depender da resistência de cada resistor, né? Vezes a corrente. A corrente é a mesma para todos. Mas se todos os resistores tiverem resistências iguais, aí sim, aí todos vão ter a mesma tensão, tá? Então ele fala que é necessariamente a mesma, então por isso que está falso, né? Por quê? Porque depende da resistência de cada um, tá? E a letra E? A letra E diz assim, a potência elétrica... Então essa aqui é a falsa, a letra D, tá? A letra E diz assim, a potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Então aqui, ó, essa aqui, ó, é a fórmula da potência elétrica para uma associação em série, tá? Então você pode perceber que como se comporta a potência numa associação em série. Ela é assim, ó, a potência vai ser a resistência vezes a corrente ao quadrado, né? De tal maneira que quando está em série, a corrente é a mesma, né? Então a potência depende da resistência. Você pode perceber, ó, que se a resistência, ó, e diz assim, ó, a potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Sim, né? Quanto maior se a corrente vai ser constante, então quanto maior a resistência, porque a resistência vai multiplicar a corrente ao quadrado, não é? Se a corrente não muda, se a resistência quanto maior for, maior vai ser a potência, né? Então está correto o que ele falou aqui, ó, na letra E, né? Então a letra E também está correta por esse motivo, né? Dessa fórmula aqui, ó. Então a potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência? Sim, então está correto. Então a falsa é a letra D. Se viram aí? Então é isso aí. Então, é a 9, né? Então essa aqui foi a 9, a questão 9, tá? Eu comecei a 9 aqui e continuei ela aqui, tá, galera? Aqui é a 9, 9, tá? Aqui, ó. A, B, C, D, E, 9. Agora aqui é a 10, vamos para 10 então, né? Então a 10 diz assim, ó. No trecho de circuito, né? No trecho de circuito, temos I, que é a corrente, né? Igual a 2 ampere. I igual a 2 ampere de corrente elétrica. E aí, então... aí ele diz que a tensão é 100 volt, né? U é 100 volt, essa tensão aqui, U é 100 volt, né? De acordo com a figura, né? Calcule U', então ele quer saber a tensão aqui nesse outro resistor. Então ele diz o que, ó? Ele diz o que? Que
ele diz que a corrente, o circuito é em série. A corrente é a mesma em todos os resistores. Ele dá a corrente, certo? Então a gente sabe qual é a corrente aqui, 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 tá? A gente sabe qual é essa tensão U. A gente sabe qual é a tensão U, né? Aí a gente quer descobrir essa resistência, né? E essa tensão U'. Então tem a tensão no resistor R e a tensão no outro resistor, né? O resistor de 20 ohms que está aqui, né? Então é isso aí, ó. Então no circuito, quando o circuito é em série, né? Em cada resistor você vai ter uma tensão diferente, né? Em cada resistor você vai ter uma tensão diferente. Quando você tem aqui em série, né? Quando associação em série. Tá. E a soma dessas tensões é a tensão total. Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber a tensão U e a tensão U', né? A resistência, essa resistência e a tensão U', né? Então a gente vai usar o que? A lei de Ohm, né? Tá. Então a gente vai usar então a fórmula do Rui, né? Então R igual a U sobre I, é isso? R igual a U sobre I. A gente vai aplicar então, a gente tem aqui, ó, I igual a 2 ampere e a tensão igual, e U, né? Esse U aqui igual a 100, né? Então a gente vai aplicar ela para aqui, ó, para esse resistor, né? Então R igual a U sobre I. A gente tem o U e tem o I, né? A gente tem a corrente que é a mesma para todos, que é 2, né? E tem o U, que é 100 volt, né? Então essa resistência aqui, ó, nesse resistor, então ela vai ser R, que é 100 dividido por 2, 50 ohm. Então 50 ohm é a resistência nesse resistor aqui. E agora vamos aplicar a mesma fórmula agora para esse resistor aqui, ó, né? Resistência é igual a tensão sobre corrente. Então a tensão agora vou chamar de U', né? Então nós vamos ter então que essa resistência, a gente tem o valor aqui a gente tem o valor da resistência que é 20. Agora a gente substitui na resistência que é 20, né? E a corrente que é 2. Então o 2 passa multiplicando 20, fica 40. 2 vezes 20, 40. Então U' 40 volts. Então é isso a questão 10. Vamos prosseguir então. E vamos lá para a questão 11, não é isso, galera? Isso, questão 11. Vamos lá então, né? Questão 11 no visual, vamos lá então. Então aí, ó, questão 11. Então vamos lá. Com relação à associação de resistores em paralelo, agora, né? Indique a alternativa incorreta. Então ele quer saber a alternativa incorreta, né? Então vamos lá, ó. A resistência equivalente à da associação. Então vamos lá, ó. A resistência equivalente à da associação é sempre menor que a de qualquer um dos resistores componentes? Sim, né? Sim. Vamos lá na questão 7, a gente viu lá esse caso, né? Na questão 8, aliás, né? A gente viu um caso desse lá, né? Então, na associação em paralelo, a resistência equivalente da associação, né? Ela é sempre menor, né? Do que qualquer um dos resistores componentes. Sim, está correto. B. As intensidades de corrente elétrica nos resistores componentes são inversamente proporcionais às resistências desses resistores? Sim, né? Sim. As intensidades de corrente elétrica, né, nos resistores componentes são inversamente proporcionais às resistências desses resistores. Correto. Letra C. A tensão, ele quer a incorreta, né? Então vamos lá. A tensão é necessariamente igual em todos os resistores componentes? A tensão é necessariamente igual em todos os resistores componentes? Sim, né? Essa é a principal característica, né, da associação em paralelo, não é isso? É justamente a tensão ser igual em todos os resistores, né? Tá? Essa é a característica do paralelo, né? Em série, a característica principal, né, é a corrente ser igual em todos, né? E em paralelo, a característica principal é justamente essa tensão ser a mesma em todos, né? Então, correta a letra C, né? A D é a falsa, né, gente? A D é a falsa. Vamos lá, vamos ver o que afirma a letra D, né? Ela diz assim, ó, aqui. A resistência equivalente à da associação é sempre dada pelo quociente do produto de todas as resistências componentes pela soma delas. Não é
Não é isso. Quando você tem apenas duas resistências que estão em paralelo, tá? Aí isso é verdadeiro, tá? Porque como é que se faz, ó? O quociente do produto pela soma das resistências só fornece a resistência equivalente à associação de dois resistores em paralelo, tá? Então, quando você tem dois resistores em paralelo, você tem uma associação em paralelo só com dois resistores. Aí isso é verdade, que dá essa fórmula aqui, tá vendo? Pois aqui é a dedução dessa fórmula, ó, tá vendo? O produto das resistências, né, sobre a soma das resistências. Isso acontece só quando são dois, né? Se forem mais, aí você não pode usar essa fórmula, tá? Não sai nessa fórmula. Mas se forem dois, dá aqui, ó, porque ó, 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? Aí você tira o mínimo de R1 e R2, dá o produto deles. Então R1 vezes R2 é o mínimo, né? Então R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2, vezes 1 dá R2, ou R2 aqui em cima, né? R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1, R1 vezes 1, R1 aqui em cima. Então aqui fica R1 mais R2, pode somar agora, né? E quando inverter vai ficar o produto sobre a soma. Então, tá vendo aí? Isso é verdade, mas só quando são apenas dois resistores em paralelo, né? Agora ele diz aqui, ó, a resistência equivalente à associação é sempre dada pelo quociente. Não é sempre dada, só quando são apenas dois, né? Certo? Num caso particular, né? Então, por isso que está falsa a letra D. E a letra E é verdadeira? Sim, a letra E é verdadeira, ó. Diz assim, ó, a potência elétrica dissipada é maior no resistor de menor resistência? Sim. A potência elétrica dissipada ela é maior no resistor de menor resistência, porque essa aqui, ó, é a fórmula da potência para quando os resistores estão em paralelo, tá vendo? Ela traz potência igual a tensão ao quadrado sobre resistência, né? Se é sobre resistência, então você pode ver, vai ser um número que vai ser sempre o mesmo dividido por uma resistência. Então, se essa resistência for maior, você dividir um número por um número maior, vai dar um número menor, né? E se essa resistência, se ela for, então se essa resistência for maior, né? Ó, quanto maior essa resistência, essa divisão vai ficar menor, né? Que são a divisão, né? Então, quanto mais resistente, a divisão vai ficar menor, né? Então, essa potência vai ser menor, não é isso? Então, a potência ela é dissipada. E se for o contrário, que é o caso que está falando aqui, né? Ó, se essa resistência for menor, quando você divide por um número menor, aí fica maior, não é isso? Então, a potência elétrica vai ser maior no resistor de menor. Então, está correta a letra E, né? Por isso que a letra E está correta. Então, vamos lá então para 12, né, galera? 12. Vamos logo, professor. Vamos que eu estou com pressa? Então, vamos, que tem muito pela frente ainda, né? Essa aula é comprida. Vamos lá, ó. 12. Sendo corrente igual a 8 ampere, sendo corrente igual a 8 ampere, calcule a intensidade de corrente I1 e I2 na associação de resistores a seguir, né? Então, a corrente total, que é a soma de I1 mais I2, é 8 ampere, né? Tá? E aqui, ó, então a gente tem, ó, aí ele diz pra gente calcular, então, essas correntes I1 e I2, né? Tá? Então, pra gente calcular I1 e I2, a gente vai usar a lei de Ohm, né? Então, aqui, ó, resistência é tensão sobre corrente, né? Então, a tensão é resistência vezes corrente, né? Mas a resistência equivalente é 4,5 e a corrente é 8. Então a tensão é 36. Então a tensão é a mesma nos dois, né? Porque não é em paralelo. Quando é em paralelo, a tensão é a mesma nos dois, né? Em todos que estão em paralelo, a tensão é a mesma. Então aqui a tensão nesse resistor de cima aqui, ela é 36 e no de baixo também 36, tá? Por quê? Porque está em paralelo. Então agora que a gente encontrou a tensão, a gente pode encontrar a corrente I1 e a corrente I2, né? A gente pega aqui, então, a corrente I1. Porque a corrente, então, se a gente passar, ó, se esse I passa para cá, né? Multiplicando, isso é reparte dividindo, fica com essa fórmula aqui, né? Ó, corrente é tensão sobre resistência. Só que a tensão é 36, a gente encontrou o valor já, né? E a corrente que passa nesse resistor de 18 é a corrente I1. Então, aqui I1, né? Então, 36 sobre 18, 2 ampere. Então, essa corrente 1 é 2 ampere. O mesmo cálculo é feito aqui embaixo, né? Só que agora a resistência, em vez de ser 18, que era de cima, vai ser 6, que é de baixo. Então, vai ser 36, que é a tensão, que é a mesma para os dois, né? E aqui 6, que vai ser a resistência
aqui nesse resistor de 6 ohms, onde passa a corrente I2, né? Então a corrente I2 vai ser 36 sobre 6, 6 ampere, né? Então tá aí encontrado, tá? Professor, mas no começo você colocou esse 4,5 aqui. Esse 4,5 ele vem daqui, ó, tá? Porque primeiro a gente calcular a resistência equivalente, porque a gente tem as duas resistências, né? Então primeiro a gente calculou o valor da resistência equivalente, tá? Como um todo, né? Para a gente poder, porque a gente tinha a corrente como um todo, né? E para achar a tensão como um todo, porque a tensão é a mesma, né? Nos dois, que é a tensão como um todo, que é a mesma nos dois, né? Tá? Então foi daqui, primeiro foi feito o cálculo da resistência elétrica, tá vendo aqui? Então, aqui ó, 1 sobre resistência elétrica é 1 sobre 18, né? Mais 1 sobre 6. Então, para encontrar a resistência elétrica aqui, né? Da associação em paralelo, tá? Aí a gente encontrou isso aqui, aí colocou esse valor aqui para calcular a tensão. Sabendo a tensão, a gente pôde calcular as correntes, porque a tensão é a mesma nos dois, né? Tá, então é isso aí. Então essa foi a questão 12, galera. Vamos lá então para 13. Vamos lá, vamos para 13, né? Questões 13 e 14, vamos lá então. Então é isso aí, ó. 13. Deseja-se montar um aquecedor elétrico de imersão que será ligado em uma tomada em que a DDP-U é constante. Para isso, dispõe-se de 3 resistores, um de 30 ohm, um de 20 ohm e outro de 10 ohm, né? Então tem 3 resistores. Para o aquecedor ter a máxima potência possível, deve-se usar. Então ele quer saber, para se atingir a máxima potência possível, né? Então quantos resistores tem que usar e quais são eles? Então isso ele quer saber, né? Então vamos ver as alternativas, né? Bom, então vamos lá, ó. Apenas o resistor de 10 ohms? Não. Apenas o resistor de 30 ohms? Também não. Depois vamos ver por quê. Então, ó, os 3 resistores associados em série, né? Também não. Agora, os 3 resistores associados em paralelo, sim. Depois vamos ver por quê. Agora, e apenas os resistores de 10 e 20 ohms associados em paralelo, também não. Então, por quê, galera? É pelo seguinte, ó, aqui, você vai perceber, ó, aqui, a potência máxima, né? A potência máxima, ela vai ser a tensão ao quadrado sobre a resistência. Sobre a resistência mínima, né? Porque, ó, se você tiver sempre a mesma tensão, não diz que a tensão é constante, então você vai ter a mesma tensão, não é isso? Em todos vai ser a mesma tensão, porque, não é isso? Então, se você tiver uma tensão constante, se você tiver uma tensão constante, né? Quanto menor for essa resistência, maior vai ser essa potência, né? Porque você não está dividindo. Se você dividir o mesmo número por um número menor, você vai encontrar um valor maior, não é isso? Se você divide o mesmo número por um valor maior, aí você encontraria um menor, né? Então, mas ele quer a potência máxima, ele quer que a potência aumente. Então tem que diminuir essa resistência, né? E para fazer isso, tem que ser para diminuir a resistência, como é que se diminui? Em paralelo, né? Então colocando, ó, os 3 resistores associados em paralelo, sim, então, ó, a mínima resistência equivalente, ela é obtida associando-se em paralelo todos os resistores disponíveis. E se tivesse mais resistores, aí seria melhor ainda, que a potência aumentaria mais ainda, né? Porque ele quer aumentar a potência, né? Então é isso, ele quer aquecer mais, né? Então ele quer aumentar a potência. Então é isso, tá? Por isso que é a letra D a correta. Então vamos para 14 agora, né? 14. A figura representa a parte elétrica de um chuveiro, cuja chave oferece 3 opções: desligado, verão e inverno. Associe essas opções às possíveis posições A, B ou C da chave. Então aqui está o esquema do chuveiro, né? Aqui, ó. Então ele tem duas resistências R1 e R2, né? E ele tem uma chavinha aqui, ó, né? No B está desligado, tá vendo? Que não passa corrente, né? A chavinha verde, tá vendo? Se a chavinha verde encostar no A, aí o que vai acontecer? Ó? Quando a chavinha verde virar para encostar no A, aí vai passar corrente aqui, né? Ó, só no resistor 1, né? Só no resistor 1, né? Então aqui, ó, nos terminais onde vai estar aplicada a DDP, não é isso? Então se aplica DDP nos terminais e a chavinha liga no A, vai passar corrente só no resistor 1, né? Mas se
a chavinha liga no C, aí vai passar a corrente nos dois resistores. Você pode perceber que os resistores, eles estão em série, é isso? Eles estão em série, né? Então, você pode perceber então, aqui, ó, o que ele diz então, ó, a associação é em série, né? E nesse caso, para qualquer posição da chave, o valor U entre os terminais do chuveiro é o mesmo. Tá? Entre os terminais, né? A tensão entre os terminais do chuveiro é a mesma, certo, né? Tá. Então aqui, então aqui, vamos ver aqui, ó. Então a potência é U ao quadrado sobre R, né? Então, ó, quanto maior a resistência, maior a potência, né? Quanto menor, né? Quanto menor a resistência, se esse número for menor, a potência vai aumentar, não é isso? Então, quanto menor a resistência, maior vai ser a potência, não é isso? Então, vamos ver aqui, ó. Então, vamos perceber que a potência, quando a chave está ligada no A, né? Você vai ter uma resistência R1. Aí vai ser a resistência R1 quando a chave está ligada no A. Então, a potência, ela vai ter um valor, né? Certo? E quando a chave estiver no C, né? Aí essa resistência vai ser maior. Essa resistência vai ter aumentado, né? Ó, então, porque vai ser R1 mais R2. Então vai ser uma resistência maior quando ela estiver ligada em C do que quando ela estiver ligada em A. Se essa resistência vai ser maior, se você vai dividir o mesmo número por um número maior, né? Então a potência vai ficar menor, não é? Se você divide o mesmo número por um outro número maior, não é isso? Aqui você dividia por um número, certo? Aqui você dividia esse mesmo número, U, você está dividindo agora por um número maior do que você dividiu aqui. Então essa potência vai ser menor do que essa, certo? Então a potência, quando a potência é menor, é porque esquenta menos. Então é quando a chave está no verão, né? Porque no verão você não precisa esquentar tanto o chuveiro, não é isso? E quando a potência é maior, é o inverno, então é o A. Então A inverno, C verão. E o B desligado, né? Então é isso. Então aqui, ó, o A inverno, o B desligado e o C verão, tá? E uma estrelinha para quem acertou, né? E o visto para quem fez e a estrelinha para quem acertou. Então você é palhaço, hein, professor? Mas é assim mesmo, vamos brincar, né? Então vamos lá. Então essa foi a 14. Agora então a questão 15 no seu visual. Vamos lá então para a nossa questão 15. Questão 15 aí, então é isso aí, ó. Vamos lá. Questão 15. Considere o circuito a seguir, né? Em que L significa lâmpada, F significa ferro de passar roupa e T significa televisor. Junto a cada elemento estão seus valores nominais, né? Então aqui, ó, então tem um circuito aqui, né? Então você tem, ó, lâmpada, 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 ferro de passar roupa e televisão, né? TV. Então aí, ó, tem aqui os valores nominais, né? Ó, você pode ver todas as lâmpadas têm potência de 100 watts, né? Quando ligadas a uma tensão de 220 volts, né? Os ferros de passar roupa, todos dois, tem uma potência dissipam uma potência de 1000 watts quando ligados a uma tensão de 220 volts, né? E a TV 400, a potência da TV é 400 dissipada pela TV, né? É 400 watts quando ligado a uma tensão de 200 volts. E eles estão ligados a uma tensão de 200 volts, né? Que é a tensão de 200 volts, né? E aqui tem um fusível, né? Então esse é o nosso circuito, tá? Então a letra A, determine a corrente máxima que passará pelo fusível em condições normais de funcionamento. Então, determine a corrente máxima passar pelo fusível, né, em condições normais de funcionamento, né? Pode ver que o nosso circuito aqui, ele é todo em paralelo, né? Tá todo em paralelo, tá? Então a corrente vai passar nesse fusível, né? Certo? Tá? Então pode perceber que aqui tem a corrente vai se dividindo, né, em várias partes, né? Tá? Então vamos lá. Agora a letra B, na A ele quer que determine a corrente máxima, né? Ele quer saber a corrente elétrica quando tudo tá ligado, então corrente máxima, né? E B, se todo o sistema funcionar durante 2 horas, qual será o consumo de energia elétrica em kWh? Então vamos lá então, né? Então vamos responder a letra A primeiro. Então letra A, a corrente máxima acontece quando a potência é máxima, tá? Então quando a potência for a potência máxima, então com a soma de todas as potências, né? A potência máxima é quando tudo está ligado. Então é a soma de todas as potências, é a potência máxima, né? Então a corrente máxima acontece com a potência máxima, tá? Então é isso. Então a gente soma todas as potências, então ó, 100 mais 100 mais 100 mais 100 dá 400. 400 mais 1000
1.400. 1.400 mais 1.000, 2.400 mais 400, 2.800. Então 2.800 watt é a potência máxima. Então tá aqui, então, a potência máxima aqui tá em paralelo, né? Então aqui a forma é paralela. Então a potência máxima, então, vai ser U, que é a tensão, né? Dividido pela resistência equivalente, né? Que é a resistência total, né? Resistência equivalente. Bom, então para a gente encontrar ele quer que a gente encontre ou determine a corrente máxima, né? Tá? Então, para determinar a corrente máxima, então nós vamos encontrar primeiro a resistência equivalente, tá? Então a gente pega aqui, ó. Então, ó, potência máxima é tensão sobre resistência equivalente. Então a gente passa a resistência equivalente para cá multiplicando e a potência máxima dividindo, tá? Então a gente fica assim com tensão, que é 200 ao quadrado, sobre 2.800, que é a potência máxima, né? Então a resistência equivalente, né? A resistência equivalente é a resistência total, né? Resistência total. Então a resistência equivalente, então vai ser 200 ao quadrado dividido por 2.800, né? 200 ao quadrado é 200 vezes 200. Então a gente escreve 200 vezes 200, tá vendo? Para ficar mais fácil para calcular. 200 vezes 200. E o 2.800 aqui embaixo, né? Então pode cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Aqui só tem multiplicação, né? Então fica 2 vezes 200, que dá 400, né? Então fica 400 sobre 28, que cortou os 2 zeros de baixo e 2 zeros de cima. Então ficou 2 vezes 200, 400. 400 sobre 28. Simplifica por 4, vai dar 100 sobre 7. 100 sobre 7 dá 14,29 ohm. Essa é a resistência equivalente, tá? Bom, para a gente calcular a corrente máxima, né? A corrente elétrica máxima, que vai passar no fusível, né? Então basta a gente agora pegar aqui, ó, e colocar então corrente máxima é tensão sobre resistência equivalente, tá? Então a corrente elétrica máxima é tensão sobre resistência equivalente. A tensão a gente sabe que ela é 200, né? A resistência equivalente é 100 sobre 7, a gente viu que 100 sobre 7, né? Professor, por que você não pôs 14,29? Porque 100 sobre 7 é mais fácil para calcular aqui, né? A gente vai fazer o cálculo direto aqui na mão, né? Então fica mais fácil calcular assim, né? 100 dividido por 100, ou 200 dividido por 100 sobre 7. Então 200 dividido por 100 sobre 7 é uma divisão, né? De frações, então você pode multiplicar esse por esse, então fica 12 vezes 7, né? Divisão de fração, multiplica pelo inverso, né? Então 12, se inverter aqui, né? Então 12 vezes 7, 12 vezes 7 não, cara, 200 vezes 7, né? 200 vezes 7, 1.400, e 1 vezes 100, 100. Então fica 1.400 sobre 100, 1 vezes 14 sobre 1, que é 14. Então a intensidade de corrente máxima é 14 ampere. Então responde a letra A, né? Agora vamos lá então para a letra B. Na letra B, ele traz assim: sistema funcionando durante 2 horas, qual será o consumo de energia elétrica? Então é aquela velha fórmula, né? Então, potência é energia sobre tempo. Então, energia é potência vezes tempo, porque o tempo passa multiplicando, né? Só que potência é a tensão vezes a corrente. Então, em vez de escrever potência, escreve tensão vezes corrente, né? Vezes delta T em tempo. Tempo em horas, que é 2 horas, né? Então aqui coloca 2 no lugar do tempo. A tensão é 200, né? E a corrente a gente já calculou que é 14 a corrente, né? Então fica 200 vezes 2 dá 400, né? 400 vezes 14 dá 5.600 watt-hora. Andando com a vírgula 3 casas, a gente pode pôr o casão maiúsculo. Então fica 5,6 kWh, tá? É isso aí então. Esse foi 15, né, galera? Estrelinha para quem acertou. Então vamos lá, estrelinha para quem acertou. Vamos lá então agora para a questão 16. Questão 16 no seu visual. Vamos lá, galera. 16. Os terminais de um cordão de 20 lâmpadas, né? Os terminais de um cordão de 20 lâmpadas iguais uma a outra, né? Associadas em série, estão ligadas em uma tomada de 120 volts. Tomada de 120 volts. Cada lâmpada funciona com potência igual a 5 watts. Uma das lâmpadas queimou-se. Em seu lugar será colocado um pedaço de fio de nicromo. Aí ele diz: calcule
a resistência desse fio para que as demais lâmpadas continuem operando sem alteração de potência e, portanto, de brilho. Então, ele quer que as outras lâmpadas continuem operando com o mesmo brilho, né? Então, só se a resistência do fio de nicromo for a mesma resistência da lâmpada que queimou. Então, é isso que tem que acontecer, né? Para tudo ficar igual era, né? Então, vamos lá, ó. Então, como é que a gente vai fazer, então? É série, né? Então, ó, o circuito é em série. Então, a corrente é a mesma em todas as lâmpadas, né? Tá. A corrente é a mesma em todas as lâmpadas. E aí, o que que acontece, então? A corrente sendo a mesma em todas as lâmpadas, a gente vai poder calcular, né? Então, ele pediu a resistência, né, do fio. Então, se a gente calcular a resistência de uma dessas lâmpadas, a gente vai saber, então, qual é a resistência do fio de nicromo, né? Porque ele vai ter que ter a mesma resistência para que elas continuem operando com a mesma luminosidade, não é isso? Então, a gente vai aqui, ó. Então, a gente tem a tensão, né? Tensão 120 volts, né? Potência 5 watts, que foi dada, né? Então, aqui, ó, os terminais de um cordão de 20 lâmpadas iguais, né, associadas em série, estão ligadas em uma tomada de 120, né? Então, 120. Então, a potência total, ela vai ser 20 vezes 5. Por quê? Porque 20 é o número de lâmpadas e 5 é a potência de cada lâmpada. Então, a potência total, ela vai ter que ser 100 watts, né? Então, nós vamos ter 100 watts de potência total. Essa potência total. Então, mais a potência total, ela é a tensão vezes a corrente, tá? Mas a potência total é 100, que já calculamos, não foi isso? Então, e a tensão é 120. Então, com isso a gente encontra a corrente, né? A gente encontra a corrente, porque vai ser 100 dividido por 120, né? Se a gente simplificar essa fração, tá? A gente corta esse zero aqui, simplifica a fração por 2, a gente fica com 5 sextos. Então, a corrente é 5 sobre 6 ampere. Essa é a corrente, 5 sobre 6 ampere, tá? 5 sobre 6 ampere, então, é a corrente elétrica. Só que a gente quer calcular, calcula a resistência, né? Calcula a resistência. A resistência a gente calcula com essa fórmula da potência, né? Com a fórmula da potência, a gente calcula a resistência. Porque a gente sabe de uma lâmpada, né? Se a gente já sabe a corrente, porque a corrente é a mesma em todos, não é isso? Porque o circuito é em série, né? A corrente é a mesma em todas. Então, se a gente sabe aqui, ó, o valor, né, dessa corrente, que é a mesma, a gente pode calcular, e a gente sabe a potência de uma lâmpada, né? Então, a gente sabe a corrente que passa em uma lâmpada e a potência de uma lâmpada. Então, com isso, a gente vai poder calcular a resistência, porque potência é resistência ao quadrado. Olha, potência é resistência vezes corrente ao quadrado, não é isso? Então, a gente fica com 5 igual a resistência, né? Vezes 5 sextos, que é a corrente, né, ao quadrado. Só que 5 ao quadrado dá 25 e 6 ao quadrado dá 36. Certo? Então, a gente pega e passa o 36 multiplicando o 5 e o 25 dividindo, né? Então, só que 25 é 5 vezes 5. Então, 5 de cima, 5 de baixo, corta. Fica 36 sobre 5. Então, a resistência é 36 sobre 5 ohm. Então, que dá 7,2 ohm. Então, essa é a resistência procurada, tá? Essa é a resistência que a gente quer encontrar aqui na questão 6, certo? Resistência da questão 6. Então, essa foi a resistência da questão 16. Vamos para 17, então. Então, vamos lá, ó. A questão 17, ela diz assim: 3 lâmpadas iguais, L1, L2, L3, né? Então, ele diz lá, ó. 3 lâmpadas iguais, L1, L2 e L3, são associadas. E os terminais A e B da associação são submetidos a uma DDP constante U, suficiente para que as lâmpadas acendam, né? Aí, inicialmente, a chave está aberta.
Aí, fechando-se a chave, o que acontece com o brilho das lâmpadas L1 e L2? Então, primeiro vamos analisar com a chave aberta, né? Quando a chave está aberta, você pode perceber que o circuito ele é um circuito em série, né? Que tem L1, lâmpada 1 e lâmpada 2, né? Então, mas com a chave aberta, então, se está em série, então a corrente em 1 vai ser igual a corrente 2, né? Tá? A corrente em 1 vai ser igual a corrente em 2, não é isso? Que vai ser U sobre 2R, né? Vai ser U sobre 2R. Por quê? Porque você lembra da lei de Ohm, que ela diz R igual a U sobre I, a forma do Rui, não é? Então, aquela fórmula R igual a U sobre I, se a gente pegar o I e passar multiplicando, e o R passar dividindo, né? Aí ela fica assim. Por que 2R aqui? Porque não está só R. Porque aqui tem um R e 2R. Então, colocou 2R, tá? Então, é isso. Então, essa como se comporta, é o valor da corrente, né? Quando a chave está aberta, né? Agora, e com a chave fechada? Quando você fecha a chave, o circuito fica híbrido, né? Ó, ele fica uma parte em série, com uma outra parte, ele fica em série, mas com uma parte que está em paralelo, né? Então, fica uma parte paralela e uma parte em série. Então, é uma resistência equivalente aqui, ó, porque as duas são R, né? Porque todas as lâmpadas são iguais, né? Então, a resistência delas são iguais. Então, R e R. Então, aqui é R e aqui é R também. Então, a resistência equivalente dessas duas aqui, ó, essa parte do circuito, a resistência equivalente dessa parte do circuito é R sobre 2. Tá? R sobre 2. Então, a gente pode ligar ele em série com uma resistência R e outra sendo R sobre 2, tá? Que fica correto, né? Se a gente ligar ele em série, certo? Dessa forma, né? Aqui está o cálculo dessa resistência equivalente que dá R sobre 2, né? Ó, porque ó, essa resistência equivalente dessas duas, né? Ó, aqui, ó, 1 sobre resistência equivalente tá dizendo dessa aqui, né? É 1 sobre R mais 1 sobre R, mas 1 mais 1 é 2, então 2 sobre R é 1 sobre resistência equivalente, então se inverter fica R sobre 2, né? Então essa resistência equivalente dessa parte do circuito, né? Certo? Tá? Então isso é quando a chave está fechada, né? Então essa corrente que passa aqui, ó, quando a chave está fechada, tá percebendo que colocou R1 linha? É porque quando a chave estava aberta, a corrente chamava I1, né? Era I1, né? E I2, então, I1 e I2 era a mesma, a corrente passava aqui era a mesma, né? Agora, quando você fecha, aí a corrente muda, a corrente que passa aqui não vai ser a mesma que passa lá mais, né? Tá? Que não vai ser a mesma, que ela se divide aqui, não é? Então, você vai ter uma corrente aqui, que vai ser diferente daquela que tinha antes, vai ter uma outra corrente aqui, nesse, e uma outra corrente aqui, tá? Então, você vai ter diferentes correntes, né? Do que era antes, tá? Então, aqui, ó, antes era uma corrente só, né? Que passava nos dois, né? Porque o circuito estava em série. Agora tem uma parte em paralelo e uma parte em série com a outra parte está em paralelo. Então você vai ter três correntes diferentes agora nesse caso. Então vai ser I1 linha, I2 linha. Por que linha? Porque agora é depois que o circuito ficou em paralelo, né? Então você tem I1 linha, I2 linha e I3. Então, a gente pode perceber, ó, que I1 linha, ou seja, a corrente que passa no resistor 1, né, na lâmpada 1, depois que a chave é fechada, né, ou seja, depois que o circuito está em híbrido, né, depois que o circuito fica híbrido, que a chave é fechada, essa corrente ela vai ter que ser U, né, sobre a resistência total. Mas a resistência total vai ser a resistência R, né, que é essa aqui, né, mais a resistência equivalente dessas duas, né, que vai ser R sobre 2. Então, somando essas duas aqui, vai ficar, ó, o mínimo de 2 e 1 é 2, né, então vai ficar assim, ó, 2R sobre 2 mais R sobre 2. 2R mais 1R dá 3R aqui embaixo, né, aqui no denominador da fração, né, então 3R sobre 2. Então, se a gente dividir o U dividido por 3R sobre 2, fica U vezes 2 dá 2U. E 1 vezes 3R dá 3R. Certo? Então, você pode perceber, ó, que esse 2/3 de U sobre R, ó,
Você pode perceber que a gente percebe que antes, né, antes quando a chave era aberta, você tinha essa corrente, não era? Essa corrente, né? Era a corrente que passava, né? Aqui e aqui, né? Era a corrente que passava. Agora que a chave foi fechada, você tem nesse resistor, nessa lâmpada L1, né? Você vai ter uma corrente que vai ser 2/3 de U sobre R. E aqui era meio U sobre R. Então você pode perceber que 2/3 de U sobre R é maior do que meio U sobre R, né? Ó, se você pega o U sobre R e divide ele em 3 partes iguais, e você pega 2 partes dessa, né? Você vai ter um pedaço maior do que se você tem a metade de U sobre R. Então, essa resistência aqui, essa corrente, não é resistente, não estou falando de corrente, né? Então, a gente percebe que essa corrente ela é maior, tá? Na lâmpada 1, depois que a chave é fechada. Então, se a corrente aumenta, então a potência aumenta. Logo, L1 aumenta o brilho. Então, L1 vai aumentar o brilho depois que a chave é fechada, tá? E L2? Então, vamos ver a corrente em L2. Então, a corrente em L2 é igual a corrente em 3 aqui, ó, né, na lâmpada 3. Então, a corrente na lâmpada 2 vai ser igual a corrente na lâmpada 3, porque aqui ela se divide de forma igual, porque os resistores são iguais. Então, ela se divide, daqui em diante, ela se divide de forma igual, vai metade para cá e metade para cá, tá? Então, aqui a gente percebe, ó, que então L2 ali, ó, I2', que é a corrente no 2, na lâmpada 2, depois que a chave foi fechada, vai ser igual a corrente no resistor 3, na lâmpada 3, depois que a chave é fechada, né? Só que essa corrente, ela vai ser a metade da corrente que passa na lâmpada 1, porque aqui, ó, é a mesma corrente que está vindo aqui, ela se divide em 2, então vai ser a metade, tá vendo? A corrente não está vindo, aí ela não vai a metade para cá e a metade para cá, então ela se divide em 2. Então a corrente que passa aqui, ela é I1' sobre 2, é I1' sobre 2. Só que I1' a gente sabe o valor, que é 3/2 de U sobre R, né? Então a gente pega e divide ela por 2, certo? Então, ó, então essa corrente que vai passar aqui na lâmpada 2, depois que a chave for fechada, vai ser então 3 sobre 2 U sobre R, né? 3 sobre 2 vezes U sobre R, dividido por 2. Então, dividindo, ó, a gente pode multiplicar cruzado aqui, ó, fica 3U vezes 1, né? Se a gente multiplicar cruzado aqui e depois simplificar a fração, você vai, se você fizer os cálculos, você vai encontrar, vai ser 3U vezes 1, né, que vai dar 3U. E 2 vezes 2 é 4, né? 4R. Então, depois que você simplificar, você vai encontrar que vai dar 1/3. Depois que você fizer esses cálculos aqui, tá? Multiplicar cruzado e simplificar, você vai perceber que vai dar 1/3 de U sobre R. Vai dar 1/3 de U sobre R. E 1/3 de U sobre R, você pode perceber que ele é menor do que meio U sobre R, que era a corrente que passava aqui, né, na lâmpada 2, antes da chave ser fechada. Então, você vai perceber que depois que fechou a chave, a lâmpada 2 vai ter uma luminosidade menor. Por quê? Porque a corrente é menor. Então, essa corrente que vai passar depois, na lâmpada 2, depois que a chave foi fechada, ela vai ser menor, ela vai ser 1/3, tá vendo? Ela vai ser 1/3 de U sobre R. E antes ela era meio U sobre R. Então, 1/3 é menor do que meio, né? Certo? Então, por isso L2 diminui o brilho, tá? Porque a corrente elétrica nela diminui, então a potência nela diminui, então ela diminui o brilho. Então, depois que a chave é fechada, o que acontece? A lâmpada 1 aumenta o brilho, a lâmpada 2 diminui o brilho. Então, é isso que ele queria saber, né? Ó. Fechando-se a chave, o que acontece com o brilho das lâmpadas L1 e L2? Né? Então, o que acontece? L1 aumenta o brilho, L2 diminui o brilho. Então, é isso que ocorre, tá? Então, vamos lá para a nossa última e derradeira questão, né? A 18. Vamos lá, então. Questão 18 é o final. Vamos acabar com isso. Vamos lá, então. Questão 18. Em duas lâmpadas de incandescência A e B, encontramos respectivamente as seguintes inscrições: 60 watts, 115 volts. E
100 watt, 115 volt. Essas lâmpadas são associadas em série e os terminais da associação são ligados a uma tomada de 115 volt. Aí ele responda qual delas iluminará melhor comparativamente. A letra A, né? E a letra B, e se estivessem associadas em paralelo, qual iluminaria melhor? Bom, é o seguinte, galera. Quando está em série, né? Quando o circuito está em série, ele está dizendo que está em série elas, né? Em série, a potência é dada por isso aqui, ó, tá? Porque a corrente não é a mesma, né? A corrente é a mesma em todas elas, em todas as lâmpadas, né? Ou em todos os resistores. Então, a potência, ela vai ser a resistência, né? Vezes a corrente ao quadrado. Então, como sem série, né? Então, com o mesmo I, não? Então, com o mesmo I, aquele que tiver maior resistência iluminará melhor, né? Porque a potência vai ser maior. Se todos tiverem o mesmo I, aquele que tiver maior resistência vai iluminar melhor, né? Então, quando está em série, aquele que tem a maior resistência é o que tem a maior potência. Então, ele está falando, ó, com o mesmo I, aquele que tiver maior R, maior resistência, iluminará melhor, né? Ó, só que tem o seguinte nesse exercício aqui, ó, é o seguinte, para a gente saber, ó, mas para saber a que tem maior R, para a gente saber qual a lâmpada que tem maior resistência, né? Mas para saber a que tem maior resistência, devemos primeiro pensar na ligação em paralelo, tá? Por quê? Porque para a gente saber qual é a resistência maior, a gente tem que pensar em paralelo. Porque o fato de em paralelo elas operarem de acordo com os seus valores nominais possibilita que encontremos suas resistências, tá? Então a gente primeiro pensa em paralelo para encontrar a resistência delas, tá? Então primeiro pensar em paralelo. Como é que é em paralelo? Paralelo é assim, ó. Potência é U ao quadrado sobre R, se elas estivessem em paralelo, tá? Porque ele faz assim, ó, ele pergunta a A e depois pergunta a B. Só que para responder a A, você tem que responder a B primeiro. Então o problema faz isso, entendeu? O problema faz essa inversão, tá? Para que você responda a A, você primeiro tem que responder a B. Então isso que o programa fez. Então primeiro a gente vamos pensar em que estivesse em paralelo, tá? Depois, aí quando a gente fizer a A, por tabela a B já vai estar respondida, né? Então vamos lá, ó. Então em paralelo, como é que é em paralelo? Potência igual a U ao quadrado sobre R, né? Tá? Então se a gente passar o R para cá e a potência para cá, então fica R, né, que é resistência, igual a tensão ao quadrado sobre potência, tá? Na lâmpada A, para a gente encontrar então a resistência da lâmpada A, então para a gente encontrar a resistência da lâmpada A, a gente vai pegar então a tensão, né? Que elas estariam ligadas em paralelo, porque em paralelo a tensão vai ser a mesma, né? Ó, como ele deu a tensão, tá? E deu as potências de cada uma delas, né? Porque em paralelo esses valores são respeitados. Então aí, usando em paralelo, como ele deu os valores para calcular em paralelo, certo? Então, fazendo aqui quando está em paralelo, a gente encontra a resistência. A gente encontra a resistência do A e a resistência do B, porque esses valores são dados, né? Os valores nominais, tá? Que é 60 watts para a lâmpada A, né? A potência da lâmpada A é 60 watts, né? Quando ela está ligada a uma tensão de 115 volts. Então a gente fica assim, então, ó, 115 ao quadrado sobre 60, né? Essa é a resistência da lâmpada A. E a da lâmpada B vai ser a tensão em paralelo, que é a mesma para as duas, né? Sobre 100, que é a potência da lâmpada B, né? Então, para perceber, ó, que a resistência da lâmpada A é maior do que a resistência da lâmpada B, né? Ó. Aqui é o 115 ao quadrado sendo dividido por 60. E aqui é o 115 ao quadrado sendo dividido por 100. Se você divide por um número maior, então ele vai ficar menor, né? Então, a resistência do B é menor do que a do A, né? Então, a resistência do A é maior, né? Certo? Então, por esse número aqui, ó, por esses números, né? Aqui é um número, esse número está sendo dividido, o 115 ao quadrado sendo dividido por 60, vai dar um valor, né? Se a gente dividir o 115 ao quadrado por 100, vai dar um valor menor. Então, conclusão, a resistência A é menor do que a resistência B, né? Então, ó, quando elas estiverem em série, o que vai acontecer? Como a resistência do A é menor do que a do B,
então a potência do A vai ser menor que a do B, né? Então, ó, então logo quando em série, a lâmpada A iluminará melhor, né? Porque ela tem uma resistência maior, né? Certo? E em série, elas respeitam essa relé aqui, ó, né? Então, em série, como elas teriam a mesma corrente, qualquer que seja, como elas teriam a mesma corrente, a que tiver a maior resistência vai iluminar melhor. Então, quando elas estiverem em série, a lâmpada A vai iluminar melhor. Então, a lâmpada A iluminará melhor, né? Ó, porque a potência de A vai ser maior do que a potência de B, né? Quando elas estiverem em série, tá? Porque se ela tem uma resistência maior, né? Certo? Então, entenderam a jogada aí? Primeiro a gente vai coloca em paralelo para saber a resistência, né? Para depois a gente analisar como é que seria isso quando ela estivesse em série. Então é isso, né? Então quando tiver em série, a resistência de A vai ser maior que a resistência de B, tá? Então qual delas iluminará melhor? A, né? A iluminará melhor, porque como tem a resistência maior, quando tiver em série, ela vai ter a potência maior também, então vai iluminar mais. Então A ilumina mais, né? Tá? Qual delas iluminará melhor comparativamente? O A iluminará melhor, né? Porque elas estão em série, né? Então A vai iluminar melhor. Agora B, e se estiverem associados em paralelo, qual iluminaria melhor? Aí seria a outra lâmpada, né? Aí, ó, quando ligadas em paralelo, ou seja, mesma tensão, né? Que é esse caso que a gente analisou, né? Esse caso que a gente analisou aqui, né? Quando elas estão mesma tensão, né? Quando ligados em paralelo, mesma tensão, a lâmpada B ilumina melhor, né? Por quê? Porque em paralelo a potência vai ser a tensão ao quadrado sobre a resistência, né? Certo? Você pode perceber que em paralelo, ó, é aquela que aí muda a situação, né? E quando está em paralelo, aí quando a resistência aumentar, aí a potência vai diminuir, aí vai ficar uma situação contrária, né? Quando está em paralelo, se a resistência aumenta, se a resistência vai ser maior, a que tiver resistência maior, vai ter uma potência menor. Então, ó, pois ela tem uma resistência menor, né? Se ela tem uma resistência menor, né? O que nesse caso, né, se traduz em uma potência maior. Então, a potência de B, agora nesse caso, vai ser maior que a potência de A, né? Então, em paralelo, prevalece os valores nominais, né? Ó, os valores nominais. Quando está em paralelo, aquele valor que você lê lá na lâmpada, que está lá tantos watts e tantos volts, é para paralelo, né? Porque a ligação das casas todas em paralelo, né? Então aqueles valores nominais, eles são feitos para quando está em paralelo. Então, quando está em paralelo, aí sim a lâmpada B vai iluminar mais, porque ela tem uma potência maior mesmo, né? Certo? Se ela tem potência maior, ilumina mais, né? Então é isso. Então B ilumina mais quando está em paralelo, tá, galera? Então é isso aí, né? A gente terminou mais essa nossa lista aí, mais essa nossa atividade, né? Então a gente vai continuar aí para as próximas aulas com o nosso conteúdo, né? Até terminar o ano. A gente está vendo aí os resistores, associação de resistores, né? Nós vamos entrar em circuitos elétricos agora, nas próximas aulas, né? Então é isso aí, galera. Fiquem bem. E vou ter que falar para vocês até mais, não é isso? Então, até mais. Até mais. Valeu, tchau. Até mais, galera.